E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que vamos falar da Loteca 1156. Trago novas informações aqui que com certeza pode ser útil aí para montar os seus palpites. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, convido aí a assistir o primeiro vídeo sobre a Loteca 1156, porque esse segundo vídeo aqui é um complemento aí do primeiro vídeo. Se você gosta das informações que são deixadas no canal, tem aqui o nosso Pix, é pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível, assistindo, comentando, compartilhando já ajuda bastante. Sem enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo, Palmeiras e Fortaleza. O que eu trago aqui de informação que o resultado mais comum dessa partida é o 3-0, hein? 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 6 vezes, não houve nenhum empate, e o Fortaleza ganhou 2 vezes. A diferença de gols 23-6 a favor do Palmeiras. No geral, são 17 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 7 vezes, houve 4 empates e o Fortaleza ganhou 6 vezes. A diferença de gols 27-16 também a favor do Palmeiras. Números de aposta para essa partida: 1.48 para o Palmeiras, 4.20 para o empate, 7.0 para o Fortaleza. Porcentagem do confronto: 64% para o Palmeiras, 23% para o empate, 13% para o Fortaleza. Como era de se esperar, né? O Palmeiras agora tem somente o Campeonato Brasileiro, vem muito forte aí para tentar tirar esse título aí do Botafogo. Tá apenas um ponto atrás, depois de um excelente jogo aí contra o Juventude, jogo bem emocionante. Agora vai estar jogando em casa com a sua torcida, totalmente empolgado, time titular. Tô achando que vai ser muito difícil para o Fortaleza e os números aqui estão confirmando isso também, né? O Fortaleza tem um histórico muito ruim aí na casa do Palmeiras, por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Jogo 2, Vitória e Fluminense, hein? Não deixa de ser um jogo complicado aí para as duas equipes que estão perto da zona de rebaixamento, né? Resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Vitória, jogando em casa, ganhou uma vez, houve 5 empates, e o Fluminense ganhou 3 vezes. A diferença de gols 15-14 a favor do Fluminense. No geral, são 20 jogos entre eles, o Vitória ganhou 4 vezes, houve 7 empates e o Fluminense ganhou 9 vezes. A diferença de gols 33-25 também a favor do Fluminense. As odds para essa partida: 2.35 para o Vitória, 3.10 para o empate e 3.10 para o Fluminense. A porcentagem do jogo: 40% para o Vitória, 30% para o empate e 30% para o Fluminense. Dois times aí que estão brigando para se afastar da zona de rebaixamento. É um jogo super equilibrado, né, pelo que veio demonstrando aí as duas equipes no campeonato. Fluminense, né, tá começando uma arrancada aí, vem de boas partidas, só que agora vai jogar contra o Vitória, né, a casa deles. O Vitória com certeza aí terá apoio da torcida. Os números aqui tá dando uma leve vantagem para o Vitória, e o Vitória é um outro time aí também que tá empolgado, né, então para esse palpite aqui tô usando meu primeiro duplo, tô indo de Vitória e Fluminense. Jogo 3, Grêmio e Atlético Goianiense. Bom, eu já nem sei mais se esse aqui é o jogo dos desesperados, né? Porque o Grêmio deu um salto aí na tabela, o Atlético Goianiense tá lá no fundo, né? Então é um jogo normal. O resultado mais comum desse confronto aqui, quando o Grêmio joga em casa, é o 2-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Grêmio jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Atlético Goianiense só ganhou uma vez. A diferença de gols 11-7 a favor do Grêmio. No geral, são 15 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 6 vezes, houve 5 empates e o Atlético Goianiense 4 vezes. A diferença de gols 16-14 também a favor do Grêmio. No Brasileirão Série A, o Atlético Goianiense perdeu seus últimos 8 jogos fora, hein? Que dureza aí para o Atlético Goianiense. As odds para essa partida: 1.57 para o Grêmio, 4.0 para o empate, 6.0 para o Atlético Goianiense. Porcentagem do jogo: 60% aí para o Grêmio, 24% para o empate, 16% para o Atlético Goianiense. Bom, pessoal, essa partida aqui não tem nem o que dizer, né? O Atlético Goianiense, o último colocado, praticamente, né, rebaixado, precisaria de um milagre para conseguir escapar da zona de rebaixamento. E olhando esse histórico aqui das suas últimas 8 partidas, né, não conseguir vencer quando joga fora, vai pegar o Grêmio aí que precisa de um bom resultado. Dá para perceber que o clima lá no Grêmio não tá bem, né? Mas tô acreditando que o Grêmio em casa consiga vencer o Atlético Goianiense. Por esse motivo eu tô indo seco. Se acontecer uma vitória do Atlético Goianiense, acredito que será a maior zebra aí da rodada. Jogo 4, Mirassol e Ponte Preta. O resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Mirassol jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e a Ponte só ganhou uma vez. A diferença de gols 11-9 a favor do Mirassol. No geral, são 18 jogos entre eles, o Mirassol ganhou 6
10 vezes, houve 5 empates e a Ponte ganhou 7 vezes. Diferença de gols 27-24, nesse caso aqui a favor da Ponte. Na temporada passada, o Mirassol ganhou os 2 jogos, em casa por 1-0 e como visitante por 3-0. Os números de aposta para essa partida: 1.65 para o Mirassol, 3.40 para o empate e 6.0 para a Ponte Preta. Porcentagem do jogo: 57% para o Mirassol, 28% para o empate, 15% para a Ponte Preta. Dois times aí que estão em lados opostos, né? Tanto na tabela como nos seus últimos jogos. Ponte Preta perdeu em casa para o Guarani, se eu não me engano o Mirassol venceu, né, o Novo Horizontino. Lembrando, né, que boa parte desses times vão jogar aqui no meio de semana, é bom a gente ficar de olho nessas partidas aí também para ter uma base melhor, mas pelo que vem apresentando as duas equipes nos últimos jogos, eu tô indo seco no Mirassol, vai estar jogando em casa e os números aqui também tá dando uma boa vantagem para o Mirassol. Jogo 5, Ceará e Paysandu. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos o Ceará ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Paysandu ganhou 4 vezes, hein? A diferença de gols 11-10 a favor do Paysandu. Aqui tá falando que no Brasileirão Série B o Ceará em casa tem 5 vitórias consecutivas. O Ceará perdeu nessa semana para o Santos, né, fora de casa por 1-0, mas continua forte em casa, né? Os números de aposta para essa partida: 1.55 para o Ceará, 3.40 para o empate, 7.60 para o Paysandu, hein? Porcentagem do jogo: 60% para o Ceará, 27% para o empate e 13% aí para o Paysandu. Mais um time aí que é muito forte dentro de casa, o Ceará vai enfrentar um time forte do norte, né, o Paysandu. Mas, olhando esses últimos retrospectos aí do Ceará quando joga em casa, aqui também apoio da torcida, precisa, né, vencer para continuar garantindo aí o acesso. Perdeu para o Santos sim, mas era um jogo difícil fora de casa, ainda tá bem no campeonato, bem posicionado e tô acreditando que não vai deixar escapar essa chance aí contra o Paysandu de pontuar, né? Então tô indo no Ceará seco. Jogo 6, Atlético Paranaense e Cruzeiro, né? Jogo do desesperado Atlético Paranaense, né? Tem jogo a menos, mas tá começando a ficar muito perigoso aí a história do Atlético Paranaense aí na Série A, hein? O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 7 empates e o Cruzeiro ganhou 5 vezes. No geral, são 39 jogos entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 13 vezes, houve 13 empates e o Cruzeiro ganhou 13 vezes, ô louco. Zagallo ia gostar dessa estatística aqui. A última vitória como visitante aí do Cruzeiro foi em 2018, na casa do Atlético Paranaense. As odds para essa partida: 2.05 para o Atlético Paranaense, 3.25 para o empate, 3.80 para o Cruzeiro. Porcentagem do jogo: 46% para o Atlético Paranaense, 29% para o empate, 25% para o Cruzeiro. Como a gente viu no primeiro vídeo, o Cruzeiro ele vai ter partidas aí pela Copa Sul-Americana. Tem o primeiro jogo agora essa semana e na semana que vem será o próximo. Assim como eu disse no jogo do Atlético Mineiro e do Botafogo, vai depender muito aí do primeiro resultado, né? Porque se o Cruzeiro não conseguir um placar elástico, assim como o Atlético Mineiro conseguiu, pode ser que o Cruzeiro venha com time reserva ou misto, né? Facilitando a vida do Atlético Paranaense em casa. O Atlético Paranaense, como não vem bem e tá precisando pontuar, tô acreditando que vai ser uma partida bem equilibrada entre essas duas equipes, independente aí do time do Cruzeiro que vai vir a campo. Por esse motivo, eu tô indo de empate seco entre eles, mas caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos e o Cruzeiro venha com o time titular, eu também iria de Cruzeiro e empate. Vou deixar meus duplos aqui para partidas que considero mais equilibradas. Jogo 7, Flamengo e Juventude. Nos últimos 6 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 4 vezes, não houve nenhum empate e o Juventude ganhou 2 vezes. A diferença de gols 17-7 a favor do Flamengo. No geral, são 14 jogos entre eles, o Flamengo ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Juventude ganhou 6 vezes. A diferença de gols 26-20 também a favor do Flamengo. A última vitória como visitante do Juventude foi em 2005. Então, um tabu bem grande aí pro Juventude tentar quebrar, né? Os números de aposta para essa partida: 1.36 para o Flamengo, 4.50 para o empate, 9.50 para o Juventude. Porcentagem do jogo: 69% para o Flamengo, 21% para o empate, 10% para o Juventude.
Bom, pelo que o Flamengo conseguiu demonstrar contra o Corinthians, cheio de dificuldades, muitos jogadores machucados, um jogador a menos, e agora, né, o Flamengo com certeza depois dessa classificação para a final da Copa do Brasil, tem o apoio da torcida. Outro time aí também que tá brigando, né, pelo Campeonato Brasileiro, tá ali na ponta, não pode deixar o Palmeiras e o Botafogo dar uma desgarrada. E o Juventude, né, tá vindo dessa derrota para o Palmeiras em casa. É um jogo muito difícil para o Juventude e para essa partida aqui, tô acreditando mais no Flamengo, mesmo todo remendado. E por esse motivo eu tô indo seco no Flamengo. Partida que cabe um duplo aqui também no empate, hein? Jogo 8, Bragantino e Botafogo. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou uma vez, houve 3 empates e o Botafogo ganhou uma vez. No geral, são 13 jogos entre eles, o Bragantino ganhou 2 vezes, houve 4 empates e o Botafogo ganhou 7 vezes. A última vitória do Bragantino contra o Botafogo em casa foi em 2015, então o Botafogo ele tem mais vantagem aí na casa do Bragantino. Os números de aposta para essa partida, 3.40 para o Bragantino, 3.60 para o empate e 2.05 para o Botafogo. Porcentagem do jogo, 28% para o Bragantino, 26% para o empate e 46% aí para o Botafogo. Botafogo que tem esse jogo no meio de semana agora, né, pela Libertadores contra o Peñarol. Outro time que vai depender muito dessa primeira partida, né, porque se for um jogo meio apertado, 1-0 só, ou então 0-0, algum tipo de empate contra o Peñarol, é bem possível que o time seja misto. Agora, se conseguir uma vantagem boa, né, em cima do Peñarol, tô acreditando que venha com um time mais forte e titular, né? O Palmeiras tá bem no cangote aí do Botafogo, né? Não pode dar mole, porque se o Palmeiras passar, aí fica complicado, hein? Mas mesmo assim, com todos esses embrólios aqui para o Botafogo, eu tô indo de Botafogo seco, porque o Bragantino também não tá numa boa fase, e nesse caso aqui o psicológico pode pegar pro Bragantino, né? Jogo 9, Atlético Mineiro e Internacional. O resultado mais comum desse confronto, quando o Atlético Mineiro joga em casa, é o 2-2. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 7 empates e o Internacional ganhou 6 vezes. A diferença de gols 31-29 a favor do Atlético Mineiro. Bem equilibrado aqui nos gols, hein? No geral, são 43 jogos entre eles. O Atlético Mineiro ganhou 15 vezes, houve 10 empates e o Internacional ganhou 18 vezes. A diferença de gols a favor do Internacional, 62-51. A última vitória como visitante do Internacional foi em 2019. Os números de aposta para essa partida, 3.10 para o Atlético Mineiro, 3.30 para o empate, 2.25 para o Internacional. A porcentagem para esse confronto, 30% para o Atlético Mineiro, 28% para o empate, 42% para o Internacional. Bom, aqui é outro time, né? O Atlético Mineiro já jogou, conseguiu um placar considerável contra o River Plate, ganhou de 3-0 em casa na Libertadores. Tecnicamente tá tranquilo, mas o problema é o seu rival, né? River Plate é um time que sabe jogar Libertadores, né? Mas esse placar de 3-0, o Atlético Mineiro pode colocar um time mais forte aí contra o Internacional para tentar buscar mais pontos aí no Campeonato Brasileiro. Só que o Internacional ele tá muito bem no campeonato. Eu tô acreditando que o Atlético Mineiro vai poupar alguns jogadores. Acredito que não venha com o time totalmente titular. E para essa partida aqui, mesmo sendo fora, eu tô acreditando mais no Internacional. E olhando os números aqui, também tá indicando um palpite aí mais forte no Internacional. Tô indo seco no time gaúcho. Jogo 10, Criciúma e São Paulo. Nos últimos 10 encontros, o Criciúma ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o São Paulo ganhou 4 vezes. A diferença de gols 12-9 a favor do São Paulo. Bom, de informações relevantes para a Loteca é isso. Aqui tem algumas informações sobre porcentagens e momentos, né, que cada equipe faz gols. Essa informação é bem importante para quem gosta de jogar bets, né? Eu vou deixar aí na tela. Os números de aposta para essa partida, 2.87 para o Criciúma, 3.20 para o empate, 2.45 para o São Paulo. Porcentagem do jogo, 33% para o Criciúma, 29% para o empate e 38% para o São Paulo. Nos números, né, a gente pode ver que é a partida mais equilibrada aí da grade, ou uma das, né?
São Paulo que teve um bom tempo aí para descansar o time, treinar. Tô acreditando que vai ser um jogo onde o São Paulo, né, vai tentar mais o ataque. O Criciúma é um time que se defende muito bem, mostrou isso contra o Botafogo, né, segurando o empate. E agora jogando em casa, pode ser que venha para cima também do São Paulo. Para essa partida aqui, olhando os números, né, tá muito equilibrado. Eu tô acreditando no empate entre eles. Mas se você tem o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria uma vitória do São Paulo fora de casa. Jogo 11, Real Madrid e Barcelona, hein? É o clássico. Resultado mais comum desse confronto é o 2-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 39 encontros, o Real Madrid jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 7 empates e o Barcelona ganhou 17 vezes. A diferença de gols 67-63 a favor do Barcelona, hein? O Barcelona faz mais gols aí na casa do Real Madrid. No geral são 87 jogos, o Real Madrid ganhou 27 vezes, houve 21 empates e o Barcelona ganhou 39 vezes. A diferença de gols 153-123 a favor do Barcelona. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem 5 vitórias consecutivas em casa. Os números de aposta para essa partida: 1.95 para o Real Madrid, 3.90 para o empate e 3.40 para o Barcelona. A porcentagem desse confronto: 48% para o Real Madrid, 24% para o empate, 28% para o Barcelona. Barcelona que joga hoje também contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. O Real Madrid jogou essa semana já e conseguiu um excelente resultado em cima do Borussia Dortmund. Tava perdendo por 2-0 e o Vinícius Júnior aí jogou muita bola, fez 3 gols. E já pensando, né, se o Real Madrid vier com o time titular e o Barcelona também, vai ser o jogo. Mas pelo que demonstrou o Real Madrid em casa, eu tô acreditando mais na vitória do Real Madrid. Lembrando, né, que a gente viu no vídeo anterior que o Barcelona é líder do campeonato e tá fazendo uma excelente campanha, hein? Aqui, caso você fosse jogar um duplo, eu acreditaria num duplo aberto, viu? Real Madrid e Barcelona. Jogo 12, Arsenal e Liverpool. Vários clássicos, hein? O resultado mais comum desse confronto é 1-1. 11 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 36 encontros, o Arsenal jogando em casa ganhou 14 vezes, houve 12 empates e o Liverpool ganhou 10 vezes. A diferença de gols 50-43 a favor do Arsenal. No geral, são 75 jogos entre eles, o Arsenal ganhou 21 vezes, houve 26 empates e o Liverpool ganhou 28 vezes. A diferença de gols 131-102 a favor do Liverpool. As odds para essa partida: 2.45 para o Arsenal, 3.25 para o empate, 2.87 para o Liverpool. Porcentagem do jogo: 38% para o Arsenal, 29% para o empate e 33% para o Liverpool. A gente pode ver, né, mais um confronto aí com números bem equilibrados. Hoje o Liverpool, ele é o líder do campeonato, vai enfrentar o Arsenal também, que está numa boa posição. Se eu não me engano, né, perdeu a sua última partida pelo campeonato inglês. E esse confronto aqui vai ser um daqueles que tem que parar tudo para assistir no domingo, hein? Para essa partida aqui eu vou usar o meu segundo duplo. Eu tô indo de Arsenal e Liverpool. E se você tem condições aí de jogar triplo, da grade, acho que esse aqui seria o jogo que eu colocaria um triplo, viu? Jogo 13, Inter de Milão e Juventus, clássico italiano. O resultado mais comum desse confronto é 1-1. 12 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 37 encontros, a Inter de Milão jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 16 empates e a Juventus ganhou 11 vezes. A diferença de gols 46-43 para a Inter. No geral, são 76 jogos entre eles. A Inter ganhou 15 vezes, houve 30 empates e a Juve ganhou 31 vezes. A diferença de gols 95-73 a favor da Juve. Os números de aposta para essa partida: 1.75 para a Inter de Milão, 3.40 para o empate e 5.25 para a Juve. A porcentagem desse confronto: 54% para a Inter de Milão, 28% para o empate e 18% para a Juve. Que jogo esse aqui também, viu? Dois times que vêm bem no campeonato, muita tradição aí, tanto na Itália como na Europa. Esse aqui também considero um jogo bem difícil, mas levando em consideração que a Inter tá vindo de uma boa vitória contra a Roma fora de casa e agora tá jogando dentro de casa com o apoio da torcida, eu tô indo seco na vitória da Inter, apoiado pelos números aqui também, né? Jogo 14, Fiorentina e Roma. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 32 encontros, a Fiorentina jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 12 empates e a Roma ganhou 10 vezes. A diferença de gols 46-41 a favor da Fiorentina. No geral, são 64 jogos entre eles, a Fiorentina ganhou 14 vezes, houve 17 empates e a Roma ganhou 33 vezes. A diferença de gols 107-77 para a Roma. Na temporada
temporada passada, o jogo sendo na casa da Fiorentina foi 2-2 e o jogo na casa da Roma 1-1. As odds para essa partida, 2,50 para a Fiorentina, 3,40 para o empate, 2,70 para a Roma. Porcentagem do confronto, 38% para a Fiorentina, 28% para o empate, 34% para a Roma. A Roma, que no campeonato italiano está vindo de uma derrota para a Inter, né, perdeu em casa, vai enfrentar a Fiorentina, que geralmente é difícil vencer a Fiorentina em casa também. Aqui os números estão bem equilibrados, o histórico também. A gente pode ver ali que quando o jogo é na casa da Fiorentina, a Fiorentina não tem uma vantagem tão grande. Há muitos empates, né, entre eles. E para finalizar aqui, eu tô indo com mais um duplo, meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de Fiorentina e empate entre eles. Bom, pessoal, as informações aqui do segundo vídeo sobre a Loteca 1156 foram essas. Espero que as informações desse vídeo e do primeiro vídeo ajudem a melhorar os seus palpites. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal e ainda não é inscrito, acabou de conhecer o canal, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos, curta, compartilhe, e se você tem alguma informação que não foi passada aqui no vídeo, fique à vontade para deixar aí nos comentários. Se quiser criticar, elogiar, pode usar os comentários aí, faça o possível para responder todo mundo o mais rápido possível. Desejo muita sorte aí para todo mundo na Loteca 1156 e até o próximo vídeo. Fui!